Enquanto você enxerga os teus problemas como gigante, você não enxerga o tamanho de Deus. Pare de ficar dizendo que a sua dor é gigante, que os seus problemas são gigantes, que ninguém resolve as suas enfermidades, que não tem cura para a sua doença, que não tem solução para os teus problemas. Pare de chamar as suas dificuldades de gigante e comece a dizer para elas que gigante é o Deus que você serve. Pare de maximizar as suas dores. Quando eu olho para os meus problemas, eu não encontro fé. Quando eu olho para as minhas dificuldades, eu não tenho esperança. Quando eu olho para as dificuldades, eu não encontro credibilidade. Porque a crise suga a minha energia, as enfermidades sugam o meu vigor, a falta de esperança enfraquece o meu coração. Mas quando eu olho para Jesus, eu caminho sobre as águas, eu permaneço de pé. É por isso que o salmista escreveu: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Segundo o historiador, quando o salmista escreveu esse texto, quando ele olha para os montes, ele vê os cananeus cercando a cidade. Aí ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O exército está cercando Israel, não tem para onde ir. Aí ele muda a visão. Quando ele olha para o céu, o texto continua: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez o céu e fez a terra. Você está parando porque está olhando para o problema, você está parando porque está olhando para a crise, você está parando porque está olhando para a dificuldade, você está desistindo porque está olhando para o médico, você está parando porque o diagnóstico que você recebeu está tentando tirar a tua esperança. Tem alguém que está olhando para trás porque está olhando para Filisteu, tem alguém que está saindo da guerra porque está olhando para o inimigo. Mas nessa noite eu te convido: olha para Jesus, porque não vai ficar gigante de pé dentro da tua casa. Por que ele permanece? Porque os olhos dele a todo tempo estão no Senhor. Quando eu olho para Deus, eu tenho força para vencer os problemas. Isso está implícito no texto, não está explícito, mas deixa claro que um homem sozinho não lutaria contra um exército. Não tem lógica, porque as emoções, as circunstâncias fariam um homem sozinho contra mais de 100 homens voltar. Só que o texto diz que ele decide ficar e lutar contra os filisteus, porque Eleazar não está se movendo pelo calor da batalha, pela emoção da batalha, ele está se movendo pelo propósito. Eu vou repetir até alguém entender isso aqui. Eleazar não se move por circunstância, ele se move pelo propósito. E se o rei está na guerra, ele vai continuar lutando ao lado do rei, porque ele entende que o propósito de morrer pela causa é melhor do que um covarde fugir da batalha. Não, vou repetir isso. O propósito de morrer na guerra é melhor do que um covarde fugir da batalha. Isso é bíblico. Hebreus, a Bíblia diz: aquele que olha para trás, a alma do Senhor não está nele. Jesus disse nos evangelhos que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de ver a glória de Deus. Você está proibido de olhar para trás aqui hoje. Você está proibido de retroceder. Irmão, a igreja precisa entender isso aqui. A gente precisa parar de se mover com uma fé sensorial e começar a se mover pelo propósito. A igreja precisa parar de se mover com uma fé sensorial e começar a se mover pela consciência da palavra. A igreja não tem que sentir para fazer. A igreja não tem que sentir para dar glória. A igreja não tem que sentir para pregar. A igreja não tem que sentir para adorar. Porque tem gente assim: não, dependendo da palavra eu dou um glória a Deus. Você não está entendendo o que é evangelho. Você não tem que dar glória porque sente. Você tem que adorar para sentir, para receber, Porque nós não estamos aqui só para sentir. Nós estamos aqui pela consciência da palavra.
Só que o problema de uma geração que se move em uma fé sensorial é que depende de sinais para acreditar naquilo que está escrito. Eita Jesus! É por isso que tem muita gente desviando da igreja, porque está tentando se mover por sentimento. Então quando a coisa está bem, ele vem para a igreja, mas quando está mal, ele desvia. Quando as portas estão abertas, Deus está na causa, mas quando a porta fecha, Deus não me ama mais. Minha filha, Deus não precisa fazer nada por você para mostrar o poder que Ele tem. Independente do que Ele faça, Ele continua sendo Deus. A gente precisa parar de se mover por emoção e começar a se mover pelo propósito. Ah, se tiver frio eu não vou para a igreja. Se não tiver eu não vou para a igreja. Eu não preciso de um argumento para ter vontade de ofertar. Eu não preciso sentir para ofertar na igreja. Por quê? Porque eu tenho consciência bíblica. Qual o significado de dízimo? Qual o significado de oferta? Qual o significado de contribuir no reino de Deus? Isaías 1,19: se quiseres e ouvires, comerá o melhor dessa terra. Princípio. Provérbio diz: honra o Senhor com teus bens e o seu celeiro se encher. Princípio. Mateus capítulo 6, verso 35, 33 em diante: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Só que você tem que sentir para fazer. Você não precisa sentir para fazer, você tem que entender para fazer. Tem alguém que está me ouvindo aqui ou não? Então eu não glorifico, eu não sinto para glorificar, eu glorifico para sentir. Eu não venho para a igreja quando eu sinto, eu venho para cá porque eu sei que vindo eu vou receber. Eu não adoro porque eu senti de adorar, eu adoro porque eu sei que adorando eu vou sentir. Tem gente que fala: eu só falo em línguas se o varão descer na terra. Meu filho, o varão já está aqui, está passeando aqui, porque a consciência da palavra diz: aonde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, ali eu estarei presente. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa? Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? A gente precisa se mover por propósito. Às vezes o propósito é permanecer independente do que as circunstâncias vão dizer. Eliasá está na guerra, a maioria foge, mas ele fica. Aí o texto diz que ele vai lutar contra os filisteus. Ele vai lutar contra os filisteus. Só que a Bíblia diz que a mão dele se cansa. Pelo amor de Deus, olha para cá. Ele é valente. Só que o texto diz para nós que a mão dele se cansa. Aí Deus falou comigo. Porque não é pelo fato dele ser valente, dele ter habilidade na guerra, que ele não vai se cansar. Porque a gente acha que pessoas que têm tremenda capacidade de manejar uma espada não possuem cansaço dentro da guerra. Só que os valentes também cansam. Às vezes você está vendo o teu pastor pregar para você, mas você não sabe as guerras que ele está enfrentando nos bastidores. Às vezes você está vendo essa irmã sorrir para ministrar para você, mas você não sabe os ventos que ela teve que deixar dentro de casa. Às vezes você está vendo o teu líder te abraçar e dizer: fica assim, não perdoa. Mas ele passou a semana inteira passando por processo de traição e tendo que perdoar. Os valentes cansam. Os valentes também se sentem cansados. E a religião te ensinou que é pecado cansar. Isso é mentira. Não é pecado cansar. Cansar faz parte do processo natural daquele que está em guerra. São muitos anos lutando por uma família. São 10 anos você sendo sozinha, coluna nessa casa. São 15 anos lutando por um casamento. E chega uma hora que cansa. As mãos cansam. Cansar faz parte do processo. Agora olha no texto. Ele está cansado, mas vê se ele solta a espada. Procura no texto. Ele está sem força, mas vê se ele larga a espada.
Ele está cansado, mas não solta a espada. Ele está sem força, mas não solta a espada. Ele está quase parando, mas não solta a espada. Por quê? Porque o meu cansaço não é desculpa para olhar para trás. Não, vou repetir para quem não ouviu. O meu cansaço não é desculpa para olhar para trás. Catuca alguém perto de você e diga: está cansado, mas não solta a espada. Diz: está cansado, mas não solta a espada. Está sem força, mas não solta a espada. Se não dá para vir correndo, vem andando. Se não dá para vir andando, vem de joelho. Se não dá para vir joelho, alguém vai te buscar. Se não tiver dinheiro para pagar Uber, eu passo na tua casa para vir para a igreja. Mas você não vai ficar parado, porque cansaço não é argumento para olhar para trás. Tem hora que o cansaço vai tentar te vencer. Tem hora que o desânimo vai tentar te parar. Tem hora que o cansaço vai dizer: não vai para a igreja, fica em casa, para de trabalhar. Tem hora que o cansaço vai tentar desmotivar você. E você precisa caminhar pela consciência da palavra, pelo propósito de estar aqui, porque você entendeu a importância de ouvir a verdade, de entender o evangelho. Ainda que tudo diga que não, eu sigo porém em direção ao alvo,